Talvez o maior sinal de maturidade financeira seja parar de comprar coisas para convencer pessoas que nem te amam de verdade. Se você assistiu a primeira parte desse vídeo, talvez você tenha reconhecido alguma coisa em você. Uma compra que não precisava, uma parcela que pesou, uma roupa comprada para aparecer numa foto, um jantar no restaurante caro, para parecer que estava bem, quando por dentro estava sufocado. Se no primeiro vídeo a gente abriu a ferida, aqui a gente começa a entender como parar de sangrar emocionalmente por causa do dinheiro. Porque viver tentando impressionar os outros cansa. Cansa a mente, cansa o bolso e cansa a alma. E talvez o problema nunca tenha sido só financeiro, talvez fosse emocional o tempo inteiro. Então, antes de continuar esse vídeo, se você ainda não assistiu a primeira parte, o link está aqui na descrição e também no comentário fixado. Porque no vídeo anterior a gente falou sobre o motivo de tantas pessoas comprarem não por necessidade, mas por aprovação. E hoje a gente vai falar sobre como sair desse ciclo. Talvez você esteja exausto de sustentar uma versão de si mesmo que nunca pediu licença para existir. Criou um personagem financeiro que a sociedade cobrou, as redes sociais alimentaram e a ansiedade construiu tijolo por tijolo. Compras para preencher vazio, para comemorar, para se consolar. E depois o arrependimento silencioso. Uma necessidade de aprovação que cria a sensação de que precisa mostrar, postar, provar, para sentir que chegou em algum lugar. E que te coloca em comparação constante. Abrir o Instagram e sentir que todo mundo está à sua frente. E você sempre com a sensação que está parado. E sem contar a ansiedade constante. Aquele aperto no peito quando olha o extrato. A conta que não fecha. A sensação de que nunca é suficiente. Talvez você esteja cansado. E tudo bem estar cansado. Porque ninguém aguenta sustentar um personagem para sempre. Tanto por questões financeiras quanto por emocionais. Sabe aquele momento em que você está segurando uma sacola de compras e não sente nada? Não sente alegria, não sente orgulho, só um vazio estranho. Talvez esse vazio seja o começo de tudo. Tem gente que esse despertar chega depois de uma crise financeira, tem gente que chega depois de perder uma relação, e tem gente que chega num momento de silêncio absoluto. Mas para todo mundo que já sentiu isso, tenha certeza que esse vídeo é para você. E quebrar essa crença que a maioria das pessoas carrega sem perceber e passar a entender que a liberdade financeira não começa quando você ganha mais. Começa quando você para de tentar impressionar as pessoas. Você pode ganhar 30 mil reais por mês e continuar sufocado, continuar parcelando o que não precisa, continuar com o cartão no limite, continuar se comparando e o pior, continuar angustiado. Sabe por quê? Porque o problema nunca foi o salário, o problema foi para quem você estava gastando. A sua paz vale mais que aparência. Chegar em casa sem dívida nova é melhor do que chegar com sacolas de compras. Isso não é conformismo, é maturidade. Quando você perceber que o silêncio financeiro te traz mais poder. Não precisar mostrar o que tem, não precisar postar. Esse é o luxo real que poucos conseguem. Saber dizer não é maturidade. Recusar uma compra desnecessária não é fraqueza, é a decisão mais poderosa que existe. Conseguir se conter e passar ileso de uma compra quando está em um shopping ou em uma loja. Quando você entende que o menos não é fracasso, que reduzir o consumo não significa que você perdeu. Significa que você encontrou algo mais valioso do que uma etiqueta. Pense, você abre o Instagram às 11 da noite. Sem razão específica, e começa a ver aquele amigo que trocou de carro, a prima que viajou para a Europa, o colega que reformou a casa, e de repente você olha para a volta e sente que ficou parado, que está atrasado e que precisa correr. Mas atrasado em relação a quem? No roteiro de quem você está vivendo? Quando você entende que a comparação cria uma sensação de urgência falsa, ela cria uma disputa imaginária, como se houvesse uma corrida que ninguém te convidou para entrar, mas que você decidiu participar mesmo assim. E o preço dessa corrida é sempre pago com o que você tem de mais escasso: o dinheiro, a energia e sua paz mental. As redes sociais nunca mostram as dívidas de quem postou aquela viagem, não mostram o cartão estourado de quem postou aquela foto no restaurante. Você está se comparando com uma versão editada da vida dos outros e gastando dinheiro real para tentar alcançar uma ilusão. Enquanto a internet vende a sensação de que todo mundo está prosperando, a realidade é que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Ou seja, 8 em cada 10 famílias brasileiras têm alguma dívida. E isso mostra uma coisa muito séria.
Tem cada vez mais gente sustentando uma realidade que simplesmente não existe, uma aparência, um personagem, uma versão editada da própria vida. A pessoa parece bem, posta bem, sorri na foto, mostra consumo, mas por trás a conta não fecha, porque emocionalmente existe uma pressão silenciosa, parecer bem-sucedido o tempo inteiro. E talvez esse seja um dos maiores problemas da nossa geração. Muita gente não está vivendo a própria vida, está tentando acompanhar a vida que vê na tela. O que as redes mostram, a viagem dos sonhos editada, o carro novo na garagem, o jantar no restaurante badalado, o look impecável da semana e a sensação de que você chegou lá. E o que as redes escondem? O cartão no limite pagando essa viagem, o financiamento de 60 meses do carro, a ansiedade de não saber se conseguirá pagar o boleto, a roupa comprada só para a foto e a insônia silenciosa às 3 da manhã. Você não está atrasado, você só estava jogando um jogo errado. Depois de mergulhar na dor da comparação, chegou o momento de respirar. Imagina você acordar e decidir: hoje eu não vou comprar nada para impressionar ninguém. Hoje eu vou gastar só no que faz sentido para mim, no que eu realmente preciso, no que vai me deixar mais tranquilo, não mais bonito para os outros. Como você acha que esse dia terminaria? Provavelmente diferente, mais leve e talvez uma sensação estranha de clareza. Uma coisa é certa, com menos pressão interna. Quando você para de gastar para impressionar, a pressão de manter uma imagem some. Você não precisa mais sustentar um personagem. O alívio, menos ansiedade financeira. Cada compra desnecessária evitada é um peso a menos. A conta fica mais fácil de olhar. O fim do mês vira algo suportável. Você passa a ter mais clareza sobre o que importa. Quando o ruído da comparação diminui, você começa a ouvir o que você realmente quer, não o que a vitrine quer que você queira. E algo de extraordinário acontece. Sobra dinheiro para o que é real. O dinheiro que estava indo para validação começa a ir para a saúde, para sonhos reais, para a tranquilidade, para coisas que ninguém precisa ver para terem valor. Você não precisa provar nada para ninguém, nunca precisou. Isso não é fraqueza, isso não é desistência. Isso é a coisa mais corajosa que você pode fazer hoje. Porque muita gente foi criada acreditando que dinheiro define quem você é, que mostrar dinheiro é sinônimo de sucesso e que ter coisa cara prova que você chegou em algum lugar. Quando o dinheiro vira identidade, você não está mais administrando finanças. Você está administrando a opinião que os outros têm de você. E essa é uma conta que nunca fecha. Pense em alguém que você admira de verdade, não pelas posses, mas pelo jeito que essa pessoa vive, pela calma, pela clareza, pela leveza. Aposto que essa pessoa não fica postando o que tem, não fica provando para todos que é uma pessoa de posses, ela simplesmente vive. Vamos fazer uma analogia. O dinheiro é uma ferramenta, pense nele como um martelo. O martelo não define quem você é, ele não muda seu valor, ele só serve para construir alguma coisa. E aí vem a pergunta mais importante: o que você está construindo com o seu? Dinheiro como identidade, quando é usado para provar valor, mostrar status, comprar aprovação, silenciar a insegurança com consumo e sempre insuficiente. Agora, quando o dinheiro é usado como ferramenta, ele é usado para construir segurança, para criar oportunidades, para sustentar o que importa de verdade e para comprar tempo e paz, não imagem. Quando você começa a entender isso, que você não é o seu carro, não é a sua roupa, não é o restaurante onde você jantou na sexta. Você é muito mais do que qualquer coisa que você possa comprar. E as grandes mudanças começam nos gestos pequenos, quase que invisíveis, mas que carregam um peso emocional enorme. Eu não estou falando de cortar tudo e virar outra pessoa da noite para o dia, até porque isso não consegue ser sustentado dessa forma por muito tempo. Não estou falando de parar de comer fora, cancelar tudo, viver somente de arroz e de feijão. Estou falando de uma coisa só: uma pausa, uma pergunta antes de comprar. Siga a regra das 24 horas. Antes de qualquer compra impulsiva, especialmente online, espere 24 horas. Se no dia seguinte você ainda quiser, compre. Se esqueceu, era apenas mais um impulso. Sempre se pergunte: eu quero isso para mim ou é somente para mostrar? Essa pergunta sozinha já vale mais do que qualquer planilha de controle financeiro. Saiba diferenciar se é desejo ou se é carência. Nem todo desejo de comprar é sobre o produto. Às vezes é cansaço, solidão, ansiedade ou medo. Reconhecer isso muda tudo. Não parcelar o que não precisa.
Cada parcela é um compromisso com o seu eu do futuro. Antes de parcelar, pergunta: o eu de daqui a 6 meses vai agradecer por isso? Construa sua paz aos poucos. Não é sobre virar financeiramente livre da noite para o dia. É sobre uma decisão melhor por semana, uma semana por mês, um mês por ano. Essas não são regras, são perguntas. E às vezes a pergunta certa é mais poderosa do que qualquer resposta pronta. O verdadeiro luxo e que nenhuma vitrine consegue vender. Esse maior luxo do mundo não tem etiqueta, não tem parcela, não tem frete grátis. O maior luxo do mundo é dormir em paz. Luxo verdadeiro é abrir o aplicativo do banco sem aquela adrenalina ruim. É receber mensagem do cartão e não entrar em pânico. É o fim do mês chegando e você não precisar fazer malabarismo. É convidar alguém para jantar em casa e não se envergonhar. É acordar segunda-feira sem aquela sensação de que a semana inteira é uma corrida para pagar o que foi gasto no fim de semana. É conseguir dormir sem peso. Não viver sufocado por dívidas que não fazem sentido. Descanso real, não o descanso de quem está exausto por viver sempre de aparência. Ter a liberdade de viver momentos simples de verdade, como jantar em casa com quem você ama, sem pressa, sem ostentação. Isso vale mais do que qualquer mesa num restaurante para postar. Desligar das redes sociais, sem ansiedade. Colocar o celular para baixo sem aquela compulsão de checar, comparar, ver o que os outros estão fazendo, só estar no presente. Olhar o extrato sem medo, abrir o app do banco com curiosidade, não com terror, saber o que tem e o que vai. Essa clareza é libertadora. Isso não é sonho, isso é possível e começa bem antes do que você pensa. Começa com uma decisão diferente da próxima vez. Essa transformação não é sobre planilha, não é sobre meta financeira, nem é sobre número, é sobre uma pessoa diferente emergindo, mais leve, mais honesta consigo mesma. Quando você começa a parar de gastar para aprovação, algo estranho acontece. Você começa a se perguntar: o que eu realmente quero? Não o que minha timeline quer, não o que minha família espera, nem o que os colegas de trabalho vão achar, o que eu de verdade quero para minha vida. E essa pergunta, que parece simples, pode ser a mais importante que você já fez. Porque muita gente chega nos 40, 50 anos com a vida cheia de coisas que nunca pediu e vazia do que realmente precisava. Antes dessa virada, exaustão em sustentar aparências, comparação constante, ansiedade silenciosa, contas que não fecham e uma identidade construída em consumo. O despertar, uma pausa, uma pergunta, um momento de silêncio que muda tudo e perceber que o jogo não era seu. A transformação, gestos pequenos, decisões diferentes, menos comparação, mais autenticidade e esse personagem vai embora devagar. E depois disso, vem a leveza, a clareza e a paz, que não depende do extrato. A liberdade de ser quem você é, sem provar nada para ninguém. O que você precisa entender é que consumir não é errado. O que pesa é o porquê de consumir. A consciência muda tudo. Você pode ter coisas boas, se presentear, desfrutar, mas com intencionalidade, não com compulsão. Não estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo. Estou dizendo que existe uma diferença enorme entre comprar porque quer e comprar porque precisa se provar. Quando você compra algo consciente, você sabe o porquê. Você pesquisou. Você esperou e decidiu com a cabeça fria. E quando chega, você sente satisfação real. Não aquela euforia de 3 minutos que vem seguida de arrependimento. Isso é consumo consciente. Não é privação, é presença. É você no comando. Não a vitrine, não o influenciador, não a promoção de 24 horas. O problema não é querer algo. O problema é quando você começa a sentir que está ficando para trás só porque viu a vida editada de alguém. Você merece ter coisas boas, merece se presentear, mas você merece principalmente ter paz depois de comprar. E esse equilíbrio começa quando a compra serve a você, não a sua necessidade de ser aprovado. Sabe o que me parece mais verdadeiro depois de tudo isso? Que a gente passa tanto tempo tentando construir uma imagem de sucesso, que esquece de construir uma vida de paz, que a gente investe tanto em parecer bem, que deixa de estar bem. Talvez a vida fique mais leve quando você parar de gastar energia, tentando convencer os outros de uma felicidade que nem você sente. Talvez o verdadeiro sucesso seja conseguir viver em paz, sem precisar impressionar ninguém.
Eu não sei onde você está hoje, se as contas estão apertadas ou se estão folgadas, se você está começando a se perguntar essas coisas agora ou se já faz um tempo. Mas de uma coisa eu sei: se você assistiu até aqui, alguma parte disso falou com você, e isso já é o começo. O começo de parar de viver para o olhar dos outros, o começo de gastar com intenção, o começo de construir algo que sirva à sua vida, não à sua imagem. E isso talvez seja a coisa mais rica que você pode fazer hoje. E lembre-se, o verdadeiro rico não é quem parece ter, é quem não precisa provar. Agora, me conta nos comentários qual parte desse vídeo chegou mais perto de você. Eu leio cada comentário e muitas vezes o que você escreve ali também faz parte do próximo vídeo. Se esse vídeo falou com você, talvez ele precise falar com mais alguém também. Manda para aquela pessoa que você sente que está carregando esse peso sozinha. Às vezes um vídeo chega na hora certa. E se você ainda não faz parte dessa comunidade, me se inscreve, porque aqui a gente conversa sobre dinheiro de um jeito humano, sem julgamento, sem fórmula mágica, só verdade. Porque dinheiro é da minha conta, da sua conta e da nossa conta.